Ok, pessoal, tudo bem? Agora nós veremos, né, esse próximo tema dentro da disciplina Mecanismos de Agressão e Defesa 1, da segunda unidade. Temos como tema de hoje aspectos gerais e particularidades sobre o gênero Clostridium, né, de bactéria. Nós já vimos até agora o gênero Staphylococcus e Mycobacterium. Como características gerais, eles são bastonetes gram-positivos, né, 0,3 a 2 micrômetros de diâmetro, né, e 1,5 a 20 micrômetros de comprimento. Bactérias anaeróbicas imóveis, né, elas vão possuir flagelos, como nessa imagem que a gente tem aqui como exemplo. Esses são flagelos peritríqueos, né, que significam o quê? Que eles estão recobrindo toda a superfície da célula, né? São vários flagelos recobrindo aí a superfície. Habitat natural: solo ou trato intestinal de animais e seres humanos. Em geral, os esporos clostrídeos, né, eles têm essa função aí de formar esporos, são formadores de esporos, são maiores do que o diâmetro dos bastonetes nos quais se formam. O que seria isso? Nessa imagem aqui, em microscópio, né, esses bastonetes totalmente preenchidos seriam a forma vegetativa, e esses aqui que tem como uma espécie de cabeça na extremidade, o diâmetro dele, né, é maior do que o bastonete que está formando. E esses vesículos aqui seriam os esporos, né, após passar por esse processo aí de esporulação. As principais doenças relacionadas são o botulismo, né, tétano, gangrena gasosa e colite pseudomembranosa. Vou dar mais enfoque aqui ao botulismo e ao tétano, né? Cada um deles ocasionado por uma espécie de Clostridium. E lembrando, lá em Staphylococcus eles são catalase positiva. Aqui, como característica, eles são catalase negativa. Se a gente fizesse aquele teste com uma lâmina, né, semeando, fazendo um esfregaço de uma cultura, e adicionasse peróxido de hidrogênio, a catalase ela quebra a molécula de peróxido de hidrogênio, formando água e oxigênio, certo? E mais como isso não teria formação de oxigênio, então é catalase negativa. Aqui são características da cultura, né? Crescem em jarras anaeróbicas, né, que são esses recipientes aqui, onde a gente coloca as placas contendo o meio de cultura e a amostra, né, com o micro-organismo para poder esperar o crescimento. Algumas espécies são aerotolerantes e crescem no ar ambiente. E os meios enriquecidos com sangue, né, pelo crescimento em condições anaeróbias. Então aqui a gente tem uma placa de Petri com água enriquecida com sangue, né, também característica aí para cultivo de Staphylococcus. E aqui, após o crescimento, que dura em torno de 72 horas, né, nessas condições. Por que nesse tipo de jarra? Porque a gente vai tentar diminuir ao máximo a concentração de oxigênio. Muitas têm até uma válvula aqui, que conseguem se ligar a uma bomba a vácuo, né, para retirar o oxigênio. E outras a gente acende uma vela, onde a chama da vela acaba consumindo um pouco de oxigênio quando é fechado no recipiente. Aqui seria a característica da placa, né, com água, sangue, e aqui é observado em microscópio, né, principalmente pela formação de esporos. Aqui tem algumas espécies de microbiota exógena, ou seja, são adquiridas no ambiente, né, em contato com alimentos contaminados, e microbiota residente, são espécies que estão no nosso organismo, mas que por algum motivo elas acabam se tornando patogênicas. Clostridium tetani causa o tétano, transmissão por esporos que penetram ferimentos, e bloqueio da liberação de transmissores inibitórios. Eu vou falar bem desse mecanismo. E do Clostridium botulinum, causa o botulismo, pela ingestão de exotoxina em alimentos contaminados e bloqueia a liberação de acetilcolina. Clostridium perfringens, né, vai ter aí a formação de gangrena, intoxicação alimentar também, a gangrena. São esporos que penetram o ferimento e a ação da toxina lecitinase, A intoxicação alimentar e gestão de exotoxina, que essa exotoxina acaba gerando uma resposta inflamatória, né, uma resposta imunológica devido a esse super antígeno, né.
E o Clostridium difficile, ele causa colite pseudomembranosa, ele é residente no colo, né, nas paredes do colo, porém quando ocorre um desequilíbrio da imunidade, de outros fatores, principalmente no uso de antibióticos também, aí pode ocorrer infecção dessas bactérias que estão lá, né, fazendo aí um processo inflamatório na parede do colo, né, e a ação da toxina, a citotoxina danifica a mucosa do colo. Aqui estão exemplificados alguns grupos da espécie de Clostridium. Grupo 1, Clostridium perfringens, né, presente no trato intestinal. Clostridium tetani botulinum, que podem ser adquiridos do ambiente, em solos, objetos e alimentos contaminados. Grupo 4 com Clostridium difficile, né, presente no colo. E o grupo 5 com Clostridium ramosum, que, se eu não me engano, é presente no trato intestinal de outras espécies de animais. Falando um pouco sobre o Clostridium tetani, é um bacilo gram-positivo, assim como todos do gênero Clostridium, esporulados, né, com formação de esporos, aqui como a gente pode observar, e produção de exotoxinas. São encontrados no solo, poeira e fezes de equinos e outros animais. Em relação à patogenicidade, é causada por exotoxina plasmidial. Dentre elas, duas principais seriam a tetanospasmina, que é o que gera o maior agravamento da doença, e a tetanolisina, né, que tem essa função de hemolisina para quebrar moléculas do sangue, os eritrócitos. A tetanospasmina, ela é uma neurotoxina que causa espasmos musculares, e aí eu vou falar, né, de como seria o mecanismo de ação dessa toxina. São anaeróbios estritos, né, como já foi comentado, e não fermentam açúcares. Como se deu a origem, né, de como se começou a estudar um pouco sobre o tétano? Hipócrates, né, ele descreveu no ano de 400 a.C. Sobre algumas manifestações clínicas, né, de casos que ocorreram na época. Carle e Hatton, em 1884, descrevem um agente etiológico, né, o Clostridium tetani, e a maior causa seria paralisia muscular espásmica, né, sendo sintomas neurológicos causados no sistema nervoso central, que causa rigidez, e tem até algumas pinturas que representam esse fator. E aí eu vou mostrar o mecanismo de ação de como que a toxina, quando ela entra em contato com o nosso organismo, ela pode gerar essa manifestação clínica, que é principalmente pela inibição da liberação, né, do ácido gama-aminobutírico, o neurotransmissor GABA e neurotransmissor glicina nos neurônios motores, certo? Em relação ao Clostridium tetani, a toxina é elaborada no sítio do trauma ou lesão, então geralmente eles estão em formato de esporo em algum objeto enferrujado, em solos. Quando entram em contato, né, com ferimentos ou por uma lesão, acabam entrando na forma vegetativa, ligam-se rapidamente ao tecido neural, né, causando aí a paralisia e espasmos. Então, depois que a forma vegetativa, que saiu da forma de esporos, ela começa a produzir essas duas toxinas, que são metaloproteases. Proteases são enzimas que quebram proteínas, e metalo, porque elas acabam necessitando de íons metálicos em sua estrutura. A tetanolisina, ela tem 48 kDa. Kilodaltos é uma unidade de peso molecular para proteínas, e hemolisa, né? Aliás, tetanolisina é hemolisina sensível ao oxigênio, né? Por isso que a situação é melhor em condições anaeróbias. E a tetanospasmina, ela tem um peso molecular bem maior na sua estrutura, né, proteica, e é sensível ao calor, né, assim, em torno aí de 50 graus Celsius. Falando do receptor do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico GABA, é o principal neurotransmissor inibidor em diferentes vias do sistema nervoso central mamíferos, e ele causa sedação, né? Para a gente entender. Quando este se liga aos receptores, abre-se um canal, né, por onde entra o íon cloreto, né, na célula neural, fazendo com que a célula fique hiperpolarizada, dificultando a despolarização. E como consequência, dá-se a diminuição da condução neural
provocando a inibição do sistema nervoso central. Então aqui a gente tem um exemplo que é a regulação do tônus muscular e excitabilidade neuronal. A gente tem ali transmissão, né, dos neurônios que estão ligados às células da musculatura, né, os músculos, e aí essa transmissão é o que acaba gerando ali a contração muscular. Para haver um equilíbrio, né, existem aí esses neurotransmissores GABA, né, que se ligam aos receptores, que são os canais iônicos, fazendo com que entre mais íons cloreto, né, que acaba gerando essa hiperpolarização, dificultando a despolarização e seria uma inibição daquele estímulo que causa aí o que seria uma sedação, certo? Mas aí, o que é que ocorre quando a pessoa entra em contato com a toxina tetânica, né? A toxina tetânica, ela vai entrar em contato com o sangue, principalmente no fluxo neural ali do músculo relacionado. Aqui a gente tem, né, parte do neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. A toxina tetânica bloqueia a produção de neurotransmissores como o GABA e a glicina, causando excitação desenfreada dos neurônios motores. Então a gente viu aqui, né, que esses inibidores eles são necessários para não se ter essa excitação, né, do estímulo neural. E aí quando esses inibidores eles são bloqueados, né, ocorre essa excitação desenfreada. Então acaba se passando o estímulo continuamente, né, causando aí uma contração muscular rígida. Né? Você não tem a parada ou intercalação dessa contração. E aí por isso que as pessoas que acabam entrando em contato com a toxina, elas adquirem essa característica de rigidez, né? Por conta da toxina que está bloqueando a ação aí dos inibidores, que são os neurotransmissores GABA e glicina. Esse daqui tem um vídeo, né, uma animação muito boa, que ele mostra desde o momento que a pessoa acaba entrando em contato com a toxina, aliás, com a bactéria, e a bactéria naquele local começa a liberar, né, a toxina. Muitas vezes a bactéria ela vai estar na forma de esporo, né? E aí naquele ambiente ela consegue ali entrar na forma vegetativa e começar a produzir a toxina. E como essa toxina vai agir nos neurotransmissores musculares, né? Causando aí os espasmos musculares. Em relação ao tratamento, os resultados do tratamento do tétano não são satisfatórios. Né? O resultado do tratamento, depois que a pessoa ela já obtém a doença. Não há uma cura para o tétano, por isso o tratamento será focado na cicatrização da ferida, por onde entraram os esporos da bactéria e no uso de medicamentos para tratar os sintomas. Porém, a gente tem como prevenir, né? A prevenção do tétano depende de quê? Imunização ativa com toxoides, que seria vacina tetânica, né? Que está aí nas campanhas de vacina. Não estou lembrando bem qual a idade que a gente toma, mas eu acredito que seja até os 10 anos. E aí tem um reforço dessa vacina. Cuidados apropriados das feridas contaminadas com o solo, né? Já que é um local onde característica que mais entra em contato com esses esporos. Uso profilático de antitoxina e administração de penicilina, né? Seriam aí uma forma de prevenção, caso também se tenha ali algum sintoma da infecção. A gente tem a vacina, a antitetânica, penicilina G, antibiótico, e aí de uso de forma profilática. Deixando um pouco o Clostridium tetani, agora vendo a característica do Clostridium botulino, os esporos desse micro-organismo são altamente resistentes ao calor. Lembrando da aula de controle de micro-organismos, a gente tem ali a esterilização comercial, que ocorre nas indústrias alimentícias. A esterilização comercial é justamente para evitar, né, a proliferação de esporos do Clostridium botulino em alimentos que são enlatados, porque ali você vai ter uma baixa concentração, de oxigênio, e acaba propiciando com que os esporos possam se proliferar naquele ambiente. Alimentos mal conservados ou inadequadamente esterilizados, né? Por isso reforçar aí os procedimentos de esterilização comercial.
são encontrados, não é aqui, no solo e às vezes em fezes de animais e produz a potente neurotoxina, que seria a toxina botulínica. Em relação à toxina botulínica, ela é uma exotoxina potente, neurotrópica, né, letal por ingestão. Já tem 7 variedades identificadas, né, antigênicas da toxina, de A a G. Sem cor, sem odor, estável em condições ambientes, inativada a uma temperatura maior que 85 graus Celsius por 5 minutos. Assim como todas enzimas e proteínas, uma alta temperatura a gente consegue desnaturar a estrutura. Sintomas de 2 horas a 5 dias, né, a depender da quantidade de toxina, né, do paciente, aliás, do indivíduo. Gera uma paralisia flácida originada no sistema nervoso periférico. E qual o mecanismo de ação? Ela vai inibir a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular esquelética, bloqueio das junções colinérgicas e motoras voluntárias. Aqui a gente tem um exemplo, né, de miofibrilas, né, de fibras musculares que estão, né, ligadas a neurônios. E aqui a gente tem o que seria a junção neuromuscular esquelética, que, como a gente sabe, tem a liberação da acetilcolina para ter a liberação de cálcio, né, e ali você provocar contração muscular. Né? Isso tudo depende da liberação da acetilcolina. Aqui seria só um exemplo, novamente, a forma vegetativa, né? Você tem flagelos, né, por toda a região do corpo, da bactéria, e aqui já com a formação de esporo, que a gente vai ter uma extremidade. Como é que se dá a patogenia? O Clostridium botulinum tipos A e B, né, casos de infecções de feridas e botulismo, são relacionados com isso. A doença mais frequente não é infecção, né, pelo agente em si, seria mais por intoxicação alimentar, onde o Clostridium botulinum cresceu e produziu a toxina. Então, se tem algum elemento que ele não está bem conservado, não passou por um processo de esterilização eficiente, é bem propício de se ter o crescimento desse tipo de bactéria. Condimentos defumados, embalados a vácuo, alcalinos enlatados, que sejam ingeridos sem cozimento e em que os esporos germinaram, né? Então eles são alimentos contaminados. Em condições anaeróbias, né? Justamente os alimentos enlatados, né? Que estão de forma em conservação, dependendo da embalagem, e formas vegetativas crescem e produzem a toxina, né? Então, muitas vezes, se não tiver uma esterilização correta, pode ser que tenha contaminação por esporos, não ter sido bem feita a conservação, e esses esporos vão germinar, vão se tornar em formas vegetativas, e aí vão começar a produzir a toxina, que seria a toxina botulínica. E aí, se a pessoa acaba ingerindo esse tipo de alimento, como a toxina ela é bem resistente, né, principalmente a temperatura, então a partir disso a pessoa vai acabar se intoxicando. Como é que se dá o mecanismo de ação? Temos a toxina botulínica, ela entra em contato no sangue, né, depois de ter sido absorvida, né? Nós temos aqui a região terminal do neurônio, e aqui o que seria o receptor de acetilcolina na fibra muscular. Então, a toxina botulínica bloqueia a produção de acetilcolina nas vesículas sinápticas. Aqui são a acetilcolina, nós temos as vesículas, né? Quando tem aí a entrada de cálcio, essas vesículas são liberadas também, acabam fornecendo a entrada de cálcio, e aí as vesículas se ligam ao receptor e acaba gerando todo o mecanismo de contração muscular. Porém, se eu estou inibindo a produção da acetilcolina para realmente realizar a contração muscular, então vai gerar uma flacidez, você não vai ter contração muscular. E diferente da tetanospasmina, né, lá do tétano, ela causa uma rigidez porque você tem uma hiperpolarização que não tem como inibir aquele sinal motor. E já aqui você vai ter uma inibição da ação motora. E por isso a pessoa vai perder os movimentos de contração.
Já imagina aí, vai perdendo as contrações dos músculos, né, ficando mais debilitado. Todos os órgãos também que estão relacionados, como o coração, a ação de deglutir, tudo isso vai estar debilitado, o que vai levar a um quadro de morte. Então chega a ser letal. Aqui só para exemplificar, nós temos o músculo, né, os neurônios, então a junção neuromuscular, de forma normal. Aqui em A seria a acetilcolina, ela está sendo liberada, está se encaixando nos receptores e gerando aí a contração. Se eu bloqueio a liberação da acetilcolina pela toxina botulínica, que nesse triângulo, né, eu vou inibir a contração, então o músculo ele não vai se contrair, ele vai ficar relaxado. Manifestações clínicas. Os sintomas aparecem de 18 a 24 horas após a ingestão do alimento contaminado com toxina, né, por ser bem potente. Gera distúrbios visuais, né, a pessoa não vai ter nem mais como realizar o fechamento das pálpebras direito, né, não vai ter mais domínio sobre essa ação. Incapacidade de deglutir, dificuldade na fala, paralisia respiratória, parada cardíaca, né, tudo que leva ali a uma taxa de mortalidade muito alta. Tratamento. Foram preparadas antitoxinas potentes contra 3 tipos de toxina botulínica em cavalos. Vou explicar por que em cavalos. É o tipo responsável para cada caso desconhecido, né? Eu falei lá que tem em torno de 7 toxinas que já foram identificadas, né, dentro do gênero, né, da espécie de Clostridium botulinum. Mas caso a pessoa seja contaminada, não teria tempo de identificar essa toxina. E aí foi criado um soro, né, produzido um soro, onde eu tenho aí uma antitoxina para 3 tipos de toxina botulínica, que aí eles acabam sendo trivalente. Porque como a gente não tem conhecimento, não daria tempo de fazer a identificação, você tentar aí com 3 possibilidades. Então o tipo responsável para cada caso é desconhecido, né, e tem que administrar imediatamente por via endovenosa. Como é que se faz a produção desse soro? O antígeno, eu usei aqui um esquema que é justamente para a produção de soro antiofídico, né, em caso de envenenamento por picada de cobra. Então eles utilizam o antígeno do veneno, no caso a gente utilizaria a toxina botulínica em cavalos, que são animais de grande porte, então a gente consegue uma produção mais elevada, certo? E aí depois de algumas semanas vai ter a produção dos anticorpos naquele cavalo, vocês vão entender isso bem em imunologia, que quando eu entro em contato com o antígeno, todo o meu sistema imunológico ele vai passar por etapas de imunidade inata, imunidade adaptativa para a produção de anticorpos. Anticorpos produzido pelo cavalo, faz-se a coleta do sangue, em torno de, eu acho que um pouco mais de 2 litros, se eu não me engano, por isso que por serem de animais de grande porte. E a partir dali eu faço a separação do soro, porque aí no soro vai ter os anticorpos contra o veneno, no caso aqui do esquema, e eu teria o soro, os anticorpos contra as toxinas, que seriam aí as antitoxinas. E com isso eu tenho uma antitoxina trivalente para A, B e C, que seriam aí os 3 tipos, né, que são utilizados no mesmo medicamento para tentar tratar aquela pessoa que foi infectada. Lembrando que não é tão comum hoje em dia se ter casos de botulismo, justamente pelos processos de esterilização de alimentos, né? Só em casos assim que realmente não se teve uma boa higiene ou preparo do alimento, ou um alimento ficou mal conservado e aí teve a germinação do esporo, certo? Aqui é outro esquema bem didático também, mostrando desde a pessoa entrar em contato com o alimento contaminado, né, ingerir a toxina e como é que isso vai causar todo aquele efeito de mecanismo de ação na inibição da liberação da acetilcolina, que vai fazer com que não se tenha mais contração muscular. Esse daqui é uma colonoscopia de um paciente que tem colite pseudomembranosa. Lembrando que a colite pseudomembranosa ela é ocasionada pelo Clostridium difficile. Ele é uma bactéria presente no colo, né? Porém, quando ocorre um desequilíbrio, seja por imunidade baixa, seja por outro tipo de bactéria, ela começa a infeccionar a parede do colo, né? E aí fica causando essas manchas brancas, que aí por isso que se fala pseudomembranosa. E aí aqui é uma colonoscopia, né, que
está avaliando o paciente que está com aí a colite, certo? E a partir daqui as bactérias começam a romper a parede da membrana, gera uma inflamação, gera infecção e pode partir até para outras partes do corpo, dependendo do estágio do paciente. Beleza, mas são uma das características, mas hoje em dia, para a parte clínica, a gente tem o Botox, que nada mais é do que a toxina botulínica, né? Ela é utilizada para o tratamento estético, né, com elevação de sobrancelha, pés de galinha, sorriso gengival, principalmente rugas, né, que é o mais utilizado. E ali, como você vai ter a inibição naquela área da liberação da acetilcolina, então não vai ter um relaxamento, né, digamos assim, para diminuir esses sinais aí de sinais de idade, né, como são chamados. E aqui só um exemplo, né, do medicamento. Aqui também tem um exemplo, né, que vocês podem acompanhar pelo link ou digitando no YouTube o título, que seria justamente como é a ação da toxina botulínica assim que ela é aplicada, certo? E obrigado.